Boa noite, pessoal. E aí, Maninho? E aí, beleza? Tudo certo, mano? Graças a Deus, meu brother. Maravilha. Seja bem-vindo à nossa Juba Online aí. Amém, amém. Nosso jeito Obrigado, de querido. se virar por enquanto. A galera tá entrando aí. Beleza. Você tá bem, mano? Graças a Deus, cara. Estamos aqui, perseverando. Perseverando no Senhor. Maravilha. Totalmente isolado? Cara, saindo de casa só para fazer a transmissão do culto da noite na igreja e para ir no supermercado. Eu estava indo uma vez por semana, agora a gente apertou um pouco para eu ir só de 15 em 15 dias. Bom. Tô quase ficando doido com essa história, mas tudo bem. A Quando chega o dia do tradicional feira supermercado, já era. não, já era. Pastel na feira, sem chance. Quando, quando dá o dia do supermercado, é o dia mais feliz da minha vida. Ah, eu vou sair de casa. Maravilha. Mano, então hoje a proposta é a gente trocar uma ideia, conversar um pouco sobre esse tempo em casa. Nós temos Sim, feito várias séries de assuntos aí, e esse foi um assunto sugerido que a gente achou bem legal, porque querendo ou não, tá todo mundo em casa. O pessoal sim, fazendo home office, a galera que estuda, estudando de casa, tá todo mundo em casa. Então, por isso, sim, nosso sim, tema sim. é em casa. Mas antes eu quero já também agradecer você e a galera da PIB aí. Eu sei que hoje seria o dia da sua live com o pessoal da PIB. E aí, abrindo esse canal pra gente esse tempinho. Então, a galera da PIB de Mauá, todos sejam muito bem-vindos também. Obrigado por ceder o nosso querido Maninho aí. E, Maninho, você é muito amado pela galera do centro também, viu, mano? Que legal, brother. O Graças a pessoal Deus. curte demais. Bom demais. Deus. Maninho, tem uma pergunta que é uma pergunta prática que eu tô fazendo para todo mundo. E aí você Sim, pode responder sim, não, ou você pode alongar a sua resposta também. Fica à vontade, tá? sim, Mas quando começou o Covid, a gente viu muita gente dizendo que era Deus colocando a sua igreja hoje em exílio. A gente viu gente dizendo que era Deus descontando a sua raiva ou alguma opressão sobre a igreja hoje, e a gente ouviu de tudo. O que você acha? Você acha que o Covid ele é uma espécie de castigo de Deus para a igreja hoje? Ou você pensa uma outra coisa? cara, não tem como eu responder essa pergunta só com sim ou não, né? Não dá, não dá para. Eu tenho que alongar essa resposta. Fica à vontade. O tempo é Ainda seu. mais, você sabe que é coisa de professor, né? Professor tem que Pois fazer é, pois introdução, é. desenvolvimento e conclusão. Gui, Gui, vê só, presta atenção. A questão é a seguinte. E se você tem uma abordagem mais determinista, né, você vê a mão de Deus ativamente fazendo absolutamente todos os mínimos detalhes da história, né? Aquela pegada de nenhuma folha cai da árvore sem que Deus tenha Sim. determinado, aquela coisa toda. Se você tem uma pegada mais naturalista, eu digo isso mais a nível de perspectiva teológica, né? Se você tem uma Uhum. perspectiva mais naturalista, então você entende que Deus criou o mundo, criou as leis naturais, e aí ele deixa a história correr, e em momentos pontuais ele vai e intervém na história, mas de alguma maneira a história também tem um fluxo natural, você está entendendo? Que ele não precisa estar dando ordem nos mínimos detalhes, enfim. Eu acho que a escritura ela caminha numa perspectiva equilibrada, tá? Tem coisas que Deus ordena que aconteçam e tem coisas que Deus deixa que aconteçam. Só que partindo do princípio de um Deus que ensina na sua palavra que nós somos responsáveis tanto por nossas ações como por nossas omissões, então isso não faz tanta diferença assim. Aquela história que o pessoal costuma falar da vontade soberana e da vontade permissiva, né? Sim. Então, tipo assim, se ele dá uma ordem para que aconteça, se ele que permite que aconteça, no final das contas, ele soberanamente tem propósitos com aquilo. Então, eu prefiro encarar a história da seguinte maneira: aconteceu? Está acontecendo?
quer Deus tenha ordenado, quer Deus tenha deixado o fluxo seguir, era esse evento que contribuiria para o cumprimento dos seus propósitos. Sim. Você está entendendo? Então, em outras palavras, esse evento estava dentro da sua agenda eterna. Esse evento é servo dos seus propósitos. Esse evento é servo da sua glória. O projeto de Deus, maior de todos, é ser glorificado. Então, assim, quando a gente pensa em eventos assim a nível global, quando a gente pensa em uma pandemia, eu costumo fazer muito uma associação com as pragas do Egito, por exemplo, né? Ali nós vemos 10 situações críticas que ocorrem, e o texto ele indica duas perspectivas básicas ali. Primeiro, Deus tinha algo a trabalhar na vida do seu povo Israel, e Deus tinha algo a trabalhar na vida dos egípcios também. Sim. Deus queria se revelar, se fazer conhecido como o único Deus verdadeiro que estava acima de todos os deuses do Egito. E aí, nessa perspectiva, o que é que acontece? Ele se mostra para aquele povo, que era um povo que não o conhecia mais, os hebreus, porque era um povo que já estava há mais de 400 anos tendo a sua fé diluída pelo paganismo egípcio, né? E aí, resultado, ele também se revela para os egípcios, que era um povo que muito menos ainda o conhecia. E o resultado disso é que ele tira Israel, meio que diz assim, eu já mostrei quem eu sou, então vem comigo, vamos me adorar no deserto. Mas quando os israelitas saem, o que é que acontece? O texto diz que muitos egípcios os acompanham. Então, o que é que acontece? As pragas, elas tiveram uma força evangelística tremenda lá no Egito. Então, quando eu olho para uma pandemia dessa, eu vejo Deus tendo propósitos tanto para trabalhar na vida do seu povo, quanto para se revelar àqueles que não são seu povo ainda. E aí, se a gente olhar a nível pensar na igreja, por exemplo, Deus, ele trabalha na sua igreja por meio do sofrimento. O sofrimento nos amadurece, o sofrimento nos força a perseverar, o sofrimento nos ensina a viver na esperança do futuro. Porque se está tudo bem aqui, a gente não espera nada, a gente nem quer que Jesus volte. No meu tempo de seminário, eu vi um professor falando, eu tive uma aula e o professor falando, Jesus pode voltar agora. E aí uma colega minha foi e disse assim, não, professor, deixa eu casar primeiro. Você está entendendo? Então, se tiver tudo bem aqui, ninguém percebe que, na verdade, não está bem. Por que não está bem? Porque o pecado colocou a criação debaixo de uma maldição. Então, eu não posso achar que está bem. Então, o sofrimento ele tem esse aspecto muito positivo. Porque por meio do sofrimento é quando eu me lembro que nada está bem. Sim. Por que Deus determina as dores do parto? Por que Deus determina o trabalho árduo justamente na hora da queda, lá em Gênesis 3? Justamente para que o pessoal tenha essa perspectiva. Entenda, para que o homem entenda que não está nada bem. Então, pensando na igreja, o sofrimento trabalha na gente. Tem aspectos, como você falou, de castigo. Eu não usaria a palavra castigo. A palavra mais adequada poderia ser disciplina, tá? Então, assim, qual é a ideia? Um pai corrigindo o filho para que o filho esteja trilhando o caminho que ele quer. Sim, a Bíblia dá margem para o sofrimento como instrumento da disciplina de Deus. Hebreus capítulo 12 é um caso bem forte nisso aí. E ele chega a dizer que se um pai não disciplina o seu filho, o filho não é filho, é bastardo. Chega a dizer assim, né? Então, o que acontece? Deus quer corrigir sua igreja? Sim. Deus quer trabalhar na vida daqueles que nem estavam tão errados assim também? Também. Tá entendendo? Deus quer se revelar para o mundo? Também. O problema da gente é que a gente só olha para a história na perspectiva do nosso umbigo. E Deus tem uma visão macro, ele tem uma visão holística da coisa. Tudo que Deus faz se desdobra em muitos outros eventos que afetam muito mais gente do que a gente possa imaginar, né? Então, assim, dizer que Deus está castigando a igreja é muito pouco diante de um Deus tão grandioso, cujos propósitos são tão maravilhosos, amplos e inescrutáveis. Está entendendo? Sim. Mas pode também, no pacote dos seus propósitos com esse evento, ele está querendo corrigir sua igreja? Sim.
sem dúvida nenhuma. E até também revelar quem é e quem não é, né? Porque tem muita gente que diz que é igreja que na verdade não é igreja. Pois é. E eu fico pensando bastante nisso. Eu imagino que quando a gente voltar ao nosso normal, digamos assim, né, entre aspas, da vida do domingo de manhã, à noite, louvor, dízimos, tal, eu acho que quem realmente já era continuará sendo e ainda mais forte sendo igreja, sendo discípulo de verdade. E aqueles que sempre foram meia boca de eu vou para falar que estou bem, eu vou porque eu preciso de uma bênção, tal, essa galera vai pular fora. Você pensa assim também? Honestamente, Gui, na minha opinião, é impossível fazer esse tipo de previsão, cara. É impossível fazer esse tipo de previsão. Então, por exemplo, a princípio, quando começou esse movimento de igreja online, culto online, celebração de ceia online, tem gente até batizando online, tá entendendo? Sim. Batizando online, celebrando casamento online. A Ordem dos Pastores está fazendo concílio online, tá entendendo? Cara, Exatamente, aqui em São Paulo eu já vi teve durante esse período. bebê online. O quê? Eu vi uma apresentação de bebê Caramba, você já pensou? Então, o que online. acontece? Quando começou esse movimento todo, e eu não estou aqui para fazer juízo de valor em relação a essas coisas, a Sim. sua pergunta não foi essa, graças a Deus, mas o que é que acontece? Começou a se ter um medo de que quando a pandemia acabasse, o pessoal não quisesse voltar para a igreja. Eu percebi publicações nas redes sociais, conversas entre os pastores nos grupos de WhatsApp. Então, muita gente pensando, puxa vida, será que o povo vai querer voltar para a igreja depois? Porque o pessoal se acostumou a assistir culto pela internet, essa coisa toda. Você está entendendo? Então, resultado. Só que, veja bem, eu já estou começando a perceber um outro fenômeno, cara. Que fenômeno é que eu estou percebendo? Não sei se você está notando. As lives estão diminuindo a quantidade de Uhum. público. É, Não apenas estão diminuindo a quantidade de público, como estão diminuindo o tempo de fidelidade, ou seja, a pessoa entra, mas não aguenta ficar até o final. Por que que isso está acontecendo? Porque o povo está enchendo o saco de celular, cara. é, Porque é só o que eles têm hoje. Você está entendendo? Então o pessoal está começando a ficar, tá ficando chato, tá entendendo? sim, Tá ficando chato pra caramba. O pessoal não aguenta mais, a paciência acabou. Os nervos estão à flor da pele. Sabe? Então o cara entra numa live, assiste 5 minutos, enche o saco, sai, entra vai noutra, embora. assiste 1 minuto e meio, sai. Então o que que acontece? Um dos fenômenos que eu estou sentindo que está acontecendo, não sei se esse efeito vai perdurar depois da pandemia, é que as pessoas estão percebendo o quanto a vida virtual não dá o que a vida real tem para dar. Sim. Você está entendendo? Elas estão começando a sentir isso, sabe? Então, aquela ideia de um futuro, estilo Black Mirror, né? Um futuro, tudo. A galera não sai de. Que a galera vive se comunicando. Então, parece que o ser humano, na verdade, não aguentaria uma vida desse tipo. Sim. Não aguentaria uma vida assim. Você tem que ir ao parque. Você tem que caminhar no parque. Você tem que sentir o cheiro do mato. Tá entendendo? Você tem que pegar a estrada. Você precisa parar num posto de gasolina e comer uma coxinha cheia de óleo. Tá entendendo? Então, essa experiência da vida real parece que as pessoas, essa pandemia está servindo para as pessoas perceberem que elas não conseguem viver só no mundo Sim. virtual, que a vida só no mundo virtual não é vida. Então, assim, por isso que eu estou dizendo, cara, as previsões, todas elas só vão ser postas à prova quando a pandemia passar, quando a vida voltar. Você está entendendo? Pode ser que Sim. aconteça, sabe o quê? Que a nossa velha igrejinha continue sendo a mesma velha igrejinha. Tá Aham. entendendo? E pode ser que tudo tenha que ser de fato novo. Mas umas coisas eu pude perceber, pelo menos na minha vida. Eu fui obrigado a me reinventar nesse processo. E eu estou percebendo que as pessoas estão com um grito no coração para voltar à essência, ao que realmente importa.
Então, resultado, se a pandemia tiver esse efeito das pessoas realmente se apegarem ao que realmente importa, isso vai fazer toda a diferença. E no mínimo, Sim. cara, no mínimo uma vez por semana agora eu vou inventar um curso online, alguma coisa, porque eu estou vendo que é um negócio que abençoa muito, Sim. né? Então, enfim, eu acho que não dá para fazer esse tipo de previsão, cara. Sinceramente, Sim. eu hoje entendi que o que Deus quer de mim é que eu me mantenha equilibrado para ajudar as pessoas a se manterem equilibrados. Sim. Essa é a questão crítica que eu estou vendo hoje, sabe? E a questão do planejamento, da visão de futuro, das perspectivas, cara, foi jogado tudo fora. Sim. Ninguém plane... Antigamente você fazia. Então, eu trabalhava com perspectivas para 5 anos, para 1 ano. Tá entendendo? Então, agora, a máxima que você faz é trabalhar com perspectiva para 1 semana. Você não Acabou. tem como planejar 2 semanas. Porque muda de repente. Tá assim. Sim. Então, você acorda esperando ouvir qual vai ser a próxima do coronavírus, qual vai ser a próxima do governo Bolsonaro, qual vai ser a próxima, né? Você acorda nessa. Então, pô, tá assim hoje. Tá assim hoje. Uma novidade mais doida que a outra cada dia, né, velho? Sim, 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 sim. Mas é embaçado. Mas sigamos, né? Fazer É aqui. isso aí, é isso aí. Esperar passar. Perseverar. Maninho, fala um pouco pra gente, mano. Como é que você veio pra São Paulo? Como é que você veio parar na PIB de Mauá? Como é que foi essa história doida aí? Sério que tu quer ver? Eu vi a história, essa história é meio comprida, cara. Eu vou ter que dar uma resumida aqui. Eu vou Dá uma ter que dar uma resumida aí pra resumida, galera. porque senão a nossa live vai ser só isso agora. Na verdade, veja só, a minha trajetória ministerial, ela passou por várias mudanças. Na verdade, o agir de Deus na minha vida tem um quê da música do Raul Seixas, sabe? Da metamorfose ambulante. Então, por exemplo, eu era músico, né? E aí tocava na noite, tinha perspectivas de me tornar um músico muito bom. E aí, resultado, me converti. E aí vivi aquela experiência que Paulo descreve, o que para mim era lucro, considerei como perda. E qual foi o lance? Eu me apaixonei pela Bíblia e senti um chamado de Deus muito rápido. Eu me converti em 16 de janeiro, meu pai morreu 1º de fevereiro, dia 14 de março eu estava na Palavra da Vida para estudar. Foi assim, então foi tudo muito acelerado. Aí passei um Sim. ano no PV, voltei para a PIB de João Pessoa, servi um ano pastoreando os adolescentes lá, como pastor sem ordenação, né? Para continuar o seminário depois. Aí veio a cirurgia bariátrica. Depois da bariátrica, eu esfriei um pouco na fé. Passei uns meses meio perdido, desorientado em relação ao que queria para a minha vida. E aí, nesse interim, voltei a tocar. Era o que eu sabia fazer. Voltei a tocar. Só que aí depois, quando eu falo voltei a tocar, eu me refiro a voltei a tocar na noite, né? Porque eu larguei Sim. os bares, as boates, os carnavais, etc e tal. E aí, Aham. resultado, aí quando depois esse período não chegou a durar 1 ano, foram alguns meses, acho que uns 8 meses mais ou menos, aí Deus me agarrou de novo e me botou de novo no foco. E aí eu voltei para o seminário, continuei o seminário lá em João Pessoa, e quando estava no término do curso, tive ainda uma crise de vocação. Tá entendendo? Então, eu passei por essa crise de vocação, por quê? Porque como todo período de seminário eu já pastoreava, eu sentia a pressão. Sim. Eu vi como o negócio era. E aí eu digo, cara, esse negócio eu vou te contar, viu? Será que tem futuro mesmo? Ser músico é mais fácil, cara. Eu só preciso tocar bem. Né? Não preciso ter vida exemplar. Ninguém vai me cobrar por nada disso. Então, enfim. Sim. Mas aí, justamente em plena crise, eu recebo um convite para ir embora para uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, a cidade de Mossoró, porque uma igreja lá que eu já tinha pregado mais de uma vez, já tinha aprovado em assembleia me convidar para ser o pastor de jovens deles. E Legal. eu sem saber de absolutamente nada. E aí, a princípio, eu quis recusar, mas Deus deixou claro que era isso que ele queria para mim. E eu fui embora. Fui para Mossoró, e aí comecei lá o ministério, fui ordenado pastor lá. E aí, resultado, eu sempre tive no meu coração que a questão da teologia ia ser o ponto mais forte do meu ministério, o ensino.
né? Na verdade, no meu tempo de seminário, eu cheguei até a pensar que eu não pastorearia, que eu seria só professor de seminário. Eu cheguei até a pensar nisso. Só que como eu fui para Mossoró, experimentei o pastorado. Cara, o pastorado é uma água que se você bebe, velho, você Já não quer era. largar. Ser pastor, eu digo isso demais. Ser pastor é a melhor coisa que você pode fazer com a sua vida. Tá entendendo? Não existe empreendimento mais incrível na vida de um jovem do que decidir pelo pastorado. Isso aí eu digo, já sofri em um monte de coisa no ministério, sofri coisas absurdas e sempre digo isso porque é a verdade, mas se tem um negócio do qual eu não quero desistir é disso. Mas, Sim. porque eu já tive 2 momentos de crise que quis desistir e foi suficiente. E agora eu entendo que não quero desistir disso. Mas aí, resultado. Quando eu comecei ali na igreja de Mossoró, eu era pastor de jovens e era professor de seminário. Depois eu passei a coordenar o seminário e ficou muito claro para mim. Meu ministério vai ser sempre esse. Meu foco vai ser o seminário, o ensino e um pastorado auxiliar numa igreja para dar um apoio e cuidar de uma parte da igreja. E eu fazia isso com muita alegria. Aí eu fui convidado para ir para Natal. Em Natal eu ia assumir um trabalho que tanto eu ia assumir o pastorado de jovens de uma igreja, lá em Natal, né? E detalhe, em Mossoró eu casei, conheci minha esposa, foi maravilhoso, né? Em Natal eu ia assumir um pastorado de jovens da igreja e assumir uma posição na convenção do Estado, que eu ia ser o coordenador de capacitação. Toda a área de cursos, de formação de liderança, tudo isso era eu quem ia coordenar. E isso, poxa, tem tudo a ver comigo. E aí trabalhei mais 3 anos e meio em Natal. E aí Deus dá uma reviravolta louca na minha vida e me leva para Belém do Pará, cara. Sabe? Uma igreja sensacional, a PIB do Pará, um povo lindo, precioso demais. Aliás, a segunda igreja de Mossoró também sensacional, um povo sensacional. A igreja Batista Cidade Jardim em Natal, uma igreja sensacional, um povo sensacional. Eu só passei por lugar sensacional, cara, graças a Deus. Não quer dizer que não Maravilha. sofri em todos eles, Sim. mas só passei por lugares sensacionais, igrejas sensacionais. E aí o que foi que aconteceu? Lá em Belém, a igreja, eu ia para ser pastor de jovens. A questão do ministério com o ensino teológico ia ficar meio adormecido, né? A priori, ia ficar meio adormecido. E o meu foco ia ser realmente o pastorado. A igreja é muito grande, só a juventude tinha lá pelo menos seus 200 jovens. Então, exatamente, era uma demanda. E aí eu fui trabalhar com a juventude de lá. E aí, o pastor Nilber está dizendo aqui, os jovens da BCJ foram top na sua vida, né, pastor? Ele, meu pastor auxiliar hoje, foi meu jovem lá na BCJ. Sem dúvida, pastor Nilber, é uma galera sensacional. Uma galera sensacional. Mas aí, o que é que acontece? Lá em Belém, quando eu estava lá, acho que uns 10 meses depois que eu cheguei em Belém, o pastor da igreja reuniu os auxiliares e disse, cara, estou indo embora. E aí ele foi embora no final do ano. E aí estava eu de pastor de jovens, tinha mais um pastor lá que trabalhava na área de missões e um outro pastor que trabalhava na área da música. E aí uma ministra para a educação religiosa, uma equipe sensacional, diga-se de passagem. E aí, resultado, eu recebi uma demanda monstruosa de gente que não era jovem para o pastoreio. Casais com casamento precisando de ajuda para restaurar, pessoas de todas as idades, conversei com idosos, tá entendendo? E aí, resultado, cara, isso me deu um know-how sensacional. E aí, o que foi que aconteceu? Eu achava que eu ia assumir o pastorado lá da igreja, em Belém do Pará. Era isso que eu achava que ia acontecer. Só que aí a igreja tomou um caminho diferente. Ela achou que seria mais interessante uma pessoa mais madura, de mais idade, com um perfil um pouco diferente do meu. A igreja gostava de mim, eu amava a igreja. Nunca tive nenhum problema com eles, nem eles comigo. Tá entendendo? Mas, assim, eles me amavam como pastor de jovens e pronto. Era isso que eles queriam. Só que aí o que foi que aconteceu? Na medida em que está configurado que você não vai assumir a igreja, que você é um pastor auxiliar, e que vem uma pessoa que você não sabe quem é,
o seu trabalho ali está automaticamente em cima da mesa. Porque o cara que vai chegar é quem vai montar a sua equipe. Né? Então, isso aí é a coisa mais natural do mundo. E aí, o que foi que aconteceu? Eu entendi que não ia ficar lá. E comecei a orar a Deus. E quando eu comecei a orar a Deus, pedindo o ministério, Deus começou a me mostrar que o ministério auxiliar tinha chegado ao fim. E que tinha chegado o momento de eu assumir minha igreja. Tá entendendo? Eu precisava passar por essa experiência. Tinha chegado a hora. E aí eu comecei a não orar mais para o ministério auxiliar. Só que mesmo assim, surgiu uma oportunidade dos sonhos. Né? Eu fui convidado para integrar a equipe da Cidade Viva lá em João Pessoa, que é uma igreja fenomenal, que eu tenho como referência. Cidade Viva é aquele negócio, aquilo que a gente quer ser quando crescer. Sensacional. Verdade. E aí, resultado. Nessa situação, eu fui lá, fui entrevistado, só que no decorrer do processo, Deus foi e falou comigo e com a Débora, minha esposa também. Meu filho, não foi isso que eu disse para você. Você vai assumir sua igreja. Deixa depressa. Eu estou cuidando. E aí, enfim, continuei trabalhando em Belém ainda aquele ano, dando de todo o coração, pregando, aconselhando, planejando, liderando, fazendo tudo do mesmo jeito. E aí, resultado. Enquanto isso, aqui em Mauá, o pastor Segundo, que é meu amigão da PIB de Mogi das Cruzes, ele estava no processo para assumir a igreja de Mauá. A igreja de Mauá estava o convidando e tudo mais. E aí, resultado, ele tinha compartilhado comigo, ele estava orando em relação a isso. Não é uma decisão fácil de se tomar. Você está pastoreando uma igreja, está bem, a igreja crescendo, como é o caso da PIB de Mogi, já na época. E aí você tem que entender de Deus, né? E ele estava nesse processo, eu orei por ele. Só que aí ele entendeu que não era, que o projeto de Deus para ele era a PIB de Mogi. E aí, resultado, diante daquela situação, ele veio para a reunião aqui na PIB de Mauá, para não dar notícia por telefone, veio pessoalmente, conversou com o pessoal e disse que não. E aí, na hora que ele disse que não, o pessoal ficou entristecido, mas aí um irmão da comissão perguntou, pastor, você teria alguém para indicar? E aí ele disse, olha, o cara que eu tenho para indicar é o cara que eu vejo como referência para mim, um cara que é pregador, que é muito amoroso, tal. Fez aquela propaganda do amigo, né? Com muito amor no coração. E aí disse, olha, tá aqui as redes sociais dele, lá vocês vão poder ver, tá aqui o site da igreja, as pregações dele estão lá no site da igreja e tal. E ele começou a pesquisar. Eles começaram a pesquisar, a comissão, e me convidaram para vir conhecer a igreja. E aí foi amor à primeira vista, cara. A PIB de Mauá é uma igreja fenomenal, cara. Pessoal preciosíssimo demais. Né? Um pessoal que tinha passado por uma situação super trágica, né? Sim. E que estavam cheios de amor para dar, e eu também. Eles foram moldados na dor, e eu também fui moldado na dor, porque lá em Belém eu passei situações muito sofridas na minha vida pessoal. Nós chegamos a receber uma menininha para adoção, né? E aí a mãe, depois de um mês, quis a filha de volta. Foi uma dor terrível. Nós fizemos 2 tentativas de fertilização in vitro, as 2 foram frustradas. Minha esposa quebrou o pé nesse período todo, teve que fazer cirurgia. Cara, foi sofrimento em cima de sofrimento na vida pessoal. Sim. E isso moldou muito a gente, sabe? Então, enfim, esse foi o processo. E aí a gente veio conhecer a igreja, foi amor à primeira vista, né? Foi rápido o processo. E no comecinho de novembro nós estávamos assumindo. E graças a Deus estamos aí já há 3 anos e alguns meses, né? 3 anos e meio. E assim, agora que a gente começa a vislumbrar um projeto para ser implantado, né? A gente vai implantando uma mudança ou outra, mas no início o foco principal é ensinar a palavra, estabelecer um alicerce doutrinário, né? Então, assim, se relacionar, dar amor, receber amor. E aí a gente veio nessa perspectiva. E assim, cara, nós estamos muito felizes. A PIB de Mauá é uma igreja que cuida do pastor. Amigão, deixa eu dizer um negócio.
é uma igreja que cuida do pastor. Não me falta nada em todas as áreas que você puder imaginar. Graças Desde a Deus. afeto, amizade, apoio, força para trabalhar, tá entendendo? Sustento financeiro digno, sabe? A igreja é uma igreja maravilhosa. Então, enfim, a gente louva a Deus. Tínhamos muitos planos para executar, só que o coronavírus jogou todos os planos na lata do lixo. E Sim, agora a igreja vai ter que recomeçar. Não somente a sim, nossa, mas todas as igrejas vão ter que experimentar um reset. Essa é a minha leitura. Então a sim. pandemia apertou o botão reset e a gente vai ter que começar de novo. A gente não pensa mais em retomar projetos antigos, a gente pensa em recomeço. Essa é a pegada. Mas com muita vontade, com muita força Sim. e com muita expectativa de que Deus Legal, vai velho. continuar o seu projeto maravilhoso para essa igreja. Bom demais. Lembrando que de tabela, a gente do seminário do ABC aqui, todos somos muito abençoados, né? Com a sua participação lá, você, o Isaac, o Alê, Pois todo é, mundo cara, lá. graças a Deus, graças a Deus. E assim, eu não consegui, né? O Alexandre quer muito que eu assuma uma disciplina, mas Eu assim, também. nessa pegada de igreja, sabe? Nessa pegada de igreja que a gente está ainda montando equipe, ainda testando algumas coisas, né? Repensando outras coisas, aprendendo tudo mais. Então, assim, nessa pegada, eu ainda não consigo me comprometer uma noite toda semana, sabe? Ainda não consigo fazer isso. Mas eu tenho contribuído com alguns cursos de sábado, né? Você já foi para alguns, inclusive. Tem sido bacana. E agora, no segundo semestre, a gente vai ter que fazer um projeto diferente, exclusivo para esse semestre. Por quê? Sim, Porque a educação vai provavelmente, a gente tem expectativa que volte no segundo semestre, mas vai voltar com muitas restrições. Então, a gente vai ter que pegar nesse segundo semestre e fazer o curso. O curso vai precisar ser um pouco híbrido, meio presencial, meio pela internet. E aí, nessa pegada de curso à distância, eu acho até que eu consigo dar uma contribuição. Tá entendendo? legal. Eu acho até que eu consigo dar uma contribuição de fazer alguns cursos também nessa perspectiva online. E aí pô, a gente está descobrindo que o ensino EAD pode ser tão bom quanto o ensino presencial. Essa tem sido umas coisas. Se for bem feito, né? Porque eu estou Sim, fazendo um curso na quarta-feira, eu terminei um curso de interpretação bíblica e comecei agora um curso sobre o ser de Deus, né? E o pessoal, cara, tem curtido demais o pessoal da igreja. E assim, eles vão comentando, vão fazendo perguntas. Eu estou aqui dando a aula e vendo as perguntas que eles lançam e já respondo as perguntas. Então é muito bacana, é muito legal. interativo, sabe? Então eu vejo que a gente vai precisar recorrer a eles para esse segundo semestre, que o pós-pandemia não vai ser uma coisa assim, acabou, volta tudo ao normal. Não vai. A gente sabe que não vai. Vai Sim, ter, esse segundo semestre vai ser um período de adaptação, um período intermediário, vida normal mesmo ano que vem. Essa é a realidade. Então, assim, então eu acredito até que eu continuo contribuindo e talvez até um pouco mais, porque preparar uma coisa e de casa, transmitir, interagir com a galera é uma coisa que dá para fazer, cada um na sua casa, e pode ser bastante proveitoso, pode ser bem legal. sim, sim. Inclusive para a galera aí que é da nossa Juba Central, que não viu ainda, no YouTube da PIB de Mauá, no canal lá, os cursos estão gravados lá. Tem Sim. vários episódios, bem legal, se você quiser. Passa lá que tem coisa boa. Muita PIB coisa de boa. Mauá SP. PIB de Mauá SP. SP. É, Show de bola. O Francisco, o pai da Mireia, é um dos nossos. Ele não perde um episódio, tá sempre lá. E ele é um cara bem Francis é estudioso, um bom cara demais. muito bacana. Maravilha. Mas é isso aí. Maninha, eu vou seguir as perguntas aqui, tá? Que a galera tinha Tá bom. separado pra gente fazer sobre esse tempo em casa. E aí, continua à vontade, vamos lá. Então, pensando que a gente está esse tempo, né, obrigado a ficar em casa, pelo menos é o que a gente tem de direção aí, todo mundo em casa.
tem algumas coisas que mudam, né? Nada vai ser como era na nossa vida normal. Uma das Sim. perguntas que separaram pra gente é a seguinte: todos nós somos chamados a testemunhar do Evangelho, de Jesus, mas a gente tinha uma pegada de fazer isso no trabalho, na faculdade, na escola, com os nossos amigos. Agora está todo mundo em casa. Como é que a gente consegue testemunhar de dentro de casa? O que você indica pra gente? Cara, bicho, hoje em dia a gente está todo mundo conectado, especialmente a juventude, que é essa turma da Juba, né, com quem você trabalha. O Sim. problema, meu, não é falta de oportunidade, meu. O problema é falta de foco, falta de prioridade, sabe? Eu vejo hoje, pô, o pessoal se degladiando por causa de política, se degladiando por causa de futebol, e o Palmeiras não tem mundial, e fora Bozo, né? E coisas desse tipo. E, na verdade, cara, você tá ali com uma oportunidade incrível de transmitir esperança, sabe? Então, assim, eu tenho percebido que a, quando a gente quer, a gente consegue fazer uma leitura da realidade e, dentro dessa realidade, fazer a diferença proclamando Jesus Cristo. Tá entendendo? A rede social é esse instrumento. Você pode ir lá, você pode pôr. Se uma pessoa comentar, você tem ali já um candidato a discípulo. Você vai lá no privado e começa a conversa com o cara, meu. Você está entendendo? Então você tem muito Sim. isso, olha. E o poder disso é para além da gente. Eu tô começando um projeto para usar a música para mostrar o amor de Deus, sabe? Então, assim, Legal. uma das coisas que que a galera me questionava muito, minha família especialmente, poxa, de que adianta Deus lhe deu esse dom para música e você não toca mais? Por que que Deus... Né? Era uma coisa que me questionava. E eu confesso que eu não tinha resposta para dar. A única coisa que eu dizia era que eu estava vivendo uma coisa que me realizava muito mais, que era o pastorado. Só Sim. que aí o que foi que aconteceu? Antes da quarentena chegar, né? Na verdade, assim, no final, já no ano passado e no comecinho desse ano, o meu ministro de música começou a me colocar na escala para tocar baixo nos cultos. Eu entrei na escala, junto com todo mundo. E aí comecei a me empolgar com o negócio, né? E isso me empolgar e tudo mais. E uma outra coisa que eu sentia que eu precisava também para minha saúde emocional era de um hobby, que eu precisava disso. E aí, enfim, eu disse, poxa, tem uma coisa que eu amo demais, que eu tenho uma habilidade para fazer, que vai me dar muito prazer de fazer e que pode ser um instrumento poderoso para anunciar Jesus. Aí o que foi que eu fiz? Conversei com a minha esposa, porque você sabe quando você é casado, para você comprar um negócio, né? Você tem que ter autorização da primeira dama, né? Conversei com ela, disse, minha filha, eu estou querendo comprar um baixo, assim, e tal, e tudo mais. E ela me apoiou, como sempre faz. E aí eu fui, e eu já conhecia um luthier que tem lá em Natal, que faz uns instrumentos fenomenais. E aí eu fui num congresso ano passado, lá no Rio Grande do Norte, um congresso de juventude, fui pregar, e tinha um cara tocando num baixo desse. Eu enlouqueci, eu disse, cara, deixa eu dar uma pegada nesse baixo. Aí enlouqueci, aí eu fui, encomendei esse baixo, antes de estourar o Covid-19. O Covid-19 Sim. estava surgindo na China, e quando você vê um negócio desse, você não acha que vai chegar no Brasil, nem muito menos você acha que vai viver o que a gente está vivendo. Você acha que vai Com ser um certeza. negócio restrito lá, né? E, enfim, só que aí, enfim, o baixo ficou pronto em pleno boom, já da pandemia. E aí ele mandou o instrumento, aí, cara, eu voltei a estudar, voltei para começar a recuperar a técnica e tal, né? E tudo mais. Aí eu fui e gravei um vídeo, você viu o vídeo que você comentou lá, né? Sim. Gravei um vídeo fazendo, cantando a música, e eu canto péssimo,
Eu canto rimas, a ideia era que ninguém olhasse para a voz, que olhasse por baixo, né? E aí eu, cantando uma música, me acompanhando no baixo, joguei nas redes sociais. Cara, de ontem para hoje, eu ganhei 15 novos seguidores no Instagram. Tá entendendo? Dessas pessoas, pessoas que não são crentes, tá entendendo? Privado, que comentou, cara que é de João Pessoa e disse, olha, você continua sendo uma referência musical para mim. E eu digo, nossa, meu, que loucura. Quem é um negócio desse? Né? O cara é músico, o cara não é crente, o cara me conheceu do meu tempo de música há 20 anos atrás. E aí, me vendo tocar, o cara já está me seguindo. E eu fui e disse, cara, a Ana me inspirou a voltar a pegar no baixo. E isso é uma oportunidade também para falar para as pessoas do Deus que eu sirvo e tal, e tal, e tal. Você já pensou? E aí o cara, poxa, que legal, não sei o quê. Então, o resultado tem como dar um jeito, você está entendendo? Tem como Sim. você dar um jeito. Coisas simples que você transmite esperança. Se você consegue arrancar um sorriso da pessoa, hoje em dia um sorriso está valendo R$ 1.000.000, cara. Porque está todo mundo com medo, está todo mundo angustiado, está todo mundo aflito. Se você Sim. conseguir fazer uma coisa engraçada, um vídeo de 1 minuto, se você conseguir arrancar um sorriso de alguém, você transmitiu graça de Deus. Se essa pessoa, cara, faz um comentário ali, você, pá, tá aqui meu candidato a discípulo. Vou chegar junto no privado. Cara, eu vi que você gostou e tal. Que bacana e tal. Como é que você tá? Como tá a sua família? E aí já era. Sim. Né? Já era. Então, tipo assim, de boa. A oportunidade eu acho até que está sendo melhor do que presencialmente. Porque hoje em dia, meu, você não tem mais como bater na palma na porta de ninguém. Acabou essa história. Acabou, cara. Já era. Morreu. Entregar folheto na praça. Cara, quando a pessoa passa na praça, ela passa feito um foguete. Tá entendendo? Se eu sair da PIB de Mauá e for até o shopping de Mauá, que você sabe que é próximo, né? Fica pertinho. Sim. Uma vez eu fui e eu decidi receber todos os panfletos que as pessoas me entregam no caminho. Vixe. Nesse intervalo, cara, eu não tenho uma noção, mas eu acho que se brincar, dá 1 quilômetro no máximo. E olhe lá. Talvez nem dê 1 quilômetro, talvez seja Eu menos acho que que isso. menos. Eu acho que É menos. menos, sei lá, uns 600 metros, alguma coisa assim, né? Por aí. Da igreja para o shopping. Eu recebi 28 folhetos. E o que foi que eu fiz com esses folhetos? Cheguei na igreja, os dobrei, coloquei na lixeira de reciclado. Então, o resultado, as pessoas não ouvem mais. Elas não leem o folheto. Você não para ninguém. Quem é que vai parar para ali ouvir, cara? O pessoal vive com medo de ser assaltado. Sim. Então, hoje está sendo diferente. Hoje, o evangelismo é por relacionamento. E nós vivemos um tempo que relacionamentos iniciam-se nas redes sociais. Pô, se o cara vai atrás de uma namorada na rede social, por que ele não vai atrás de um discípulo na rede social, pô? É só querer, Né? né? É só querer, exatamente. Então, eu vejo que é um período de oportunidades para isso também. Maravilha. Tá vendo, povo? É só tomar vergonha na cara, pô. Prioriza o que você quer. E ferramenta tem. Tem Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, tem de tudo. É só querer. Maravilha, maninha. Vou passar a próxima Ah, aqui. tá. A rinite alérgica tá atacando aqui. Ah, Tô fica entupido. tranquilo. Esse friozinho que tá aqui em Mauá, né? É Nossa, doido. gelou, cara. Gelou hoje. Tô Hoje o aqui. negócio tá feio. Tô aqui de casaco de Vamos lã. lá, entra. Oi? Tô dizendo, tô aqui de casaco de lã. Ah, eu também, tô de blusa aqui, É, mano. Você é doido. é. Manda Vamos entrar um lá. pouquinho lá naquela sua área favorita, estudo bíblico. A Sim. gente em casa, nós esperamos, né, que todo mundo, como bons cristãos e discípulos de Jesus, mantenhamos nossa vida devocional em dia, nos programemos para participar das programações via YouTube, Facebook, sei lá como for das nossas igrejas, e que a gente Sim. mantenha nossa leitura bíblica, um livro junto ali para ajudar a gente. Então, eu vou fazer uma pergunta combo aqui, você vai respondendo da sua melhor forma, tá? Tá bom. Como é que a gente consegue conciliar trabalho em casa, estudo em casa, sem perder o nosso tempo devocional durante o dia? Como a gente pode
aproveitar o nosso tempo para ter um estudo bíblico de qualidade também. E, de quebra, se você puder indicar alguns livros aí para os nossos queridos jovens aproveitarem nesse tempo de pandemia. Sim, 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 sim. Show de bola. Cara, vê só. O que é que eu percebia que acontecia dentro do contexto de igreja? O pessoal se acostumou a viver com o alimento que recebe do pastor no domingo. No caso agora dessa moda de pregadores de internet, aí a galera, ao invés do sermão do pastor do domingo, está consumindo a pregação da internet e está criticando o sermão do pastor do domingo. Né? Então, assim, isso não tem acontecido em todo lugar, mas tem sido uma tendência. Sempre aparece Sim. uma alma cebosa dessa. Mas aí, mas aí o que é que acontece? Agora, essa expressão é uma expressão que do meu tempo bem antigo, lá de uma pessoa. Muito boa. Mas aí o que é que acontece? Trocando em miúdos, a essência é a mesma. O cara fica dependendo do alimento que recebe nesses eventos pontuais da sua semana, da sua caminhada cristã, tá? Então, resultado. Isso é um problema. Porque se a gente for fazer uma comparação, fazer uma analogia, e nessa perspectiva de alimento mesmo, seria como mais ou menos assim. O cara passa a semana toda sem comer feijão com arroz, tá entendendo? E no domingo vai para um restaurante comer lá um rodízio, uma coisa mais elaborada, um negócio desse tipo. Não pode ser assim. É bom comer no restaurante no fim de semana. Mas, na verdade, o que sustenta a gente é o feijão com arroz de todo dia. Isso é o que dá força para a gente. Isso é que dá força para o homem trabalhar, como diz a história, né? Então, resultado. O cara precisa ter uma rotina de estudo bíblico. Precisa ter uma rotina de estudo bíblico. Tá entendendo? Eu vejo um drama que acontece na geração de hoje. O Francisco está dizendo no Ceará, eles também usam essa expressão, alma cebosa. Então, eu vejo um problema grave nessa geração de hoje. Qual é? O pessoal de hoje, a turma jovem, não faz mais o que os antigos faziam. Ler a Bíblia do começo ao fim. Pegar a Bíblia e começar a ler. Gênesis, Êxodo, Levítico. Eu chamo isso de ler de sentada, tá entendendo? Então o pessoal não lê mais a Bíblia de sentada. O que é que eles fazem? Eles vão usar o aplicativo do celular, procurando versículos, procurando textos, tá entendendo? E pegando só o que o pessoal está falando. Resultado. Como eles não têm uma perspectiva mais ampla da teologia bíblica, eles não têm familiaridade com a história da redenção, que está descrita na Bíblia linearmente, está entendendo? Como eles não têm familiaridade com isso, eles não têm condições de ter uma consciência crítica para pesar e medir o que o cara está dizendo. Aí o resultado disso é lotar a igreja desses boyzinhos coaching, está entendendo? Então a resposta disso é você dedicar 1 hora da sua vida para ouvir Dave Leonardo. Não tem a menor condição. Você dedicar, sabe, você sair da sua casa, tomar um banho, trocar de roupa, gastar sua gasolina para ir ouvir Vitor Azevedo, cara. Então, resultado, para que a pessoa tenha condição de ouvir essas coisas e ter uma consciência crítica, ela precisa ter uma certa fluidez na teologia bíblica, coisa que os antigos faziam. Quando eu prego na minha igreja hoje, eu trabalho com exposição bíblica, tá? Eu trabalho com exposição bíblica, uma coisa que eu percebo, os jovens gostam, mas quando eu cito uma coisa da Bíblia, eles fazem uma cara meio assim, como quem diz, nunca ouvi falar disso. E os velhos, os olhos brilham. Por quê? Porque os velhos leram a Bíblia toda mais de uma vez. Sim. Então, o resultado, o que é que essa galera devia fazer nesse período de quarentena? Aproveitar para fazer essa experiência de ler a Bíblia toda. Sabe? De transitar pelo texto bíblico. Tá entendendo? De conhecer a narrativa, ver o fluxo da ação de Deus na história. E vai passar por Adão,
e vai passar por Noé, e vai passar por Babel, e vai passar por Abraão, e vai passar por José, e vai passar pelo Êxodo, e vai para o deserto, e vai ver aqueles sacrifícios, aquele monte de sangue derramado, e aí vai seguir a caminhada, e vai ver o tempo dos juízes, que cada um era lei para si mesmo, e aí vai ver o surgimento da monarquia, e vai ver toda aquela dinâmica dos reis que sucederam Davi, e tudo mais, enfim. E, paralelamente a isso, ele vai vendo os profetas surgindo, aí vão ler os profetas. Quando eles lerem o livro dos profetas, eles já vão ter lido o livro dos reis. Consequentemente, ele já vai fazer alguma ponte, você está entendendo? Sim. E aí, resultado, quando o cara chega em Jesus, ele já viu todo o alicerce que foi cavado até a chegada de Jesus. E a partir dali, então, resultado, ele não vai captar tudo. Na verdade, ele não vai captar nem 10% daquilo que ele leu. Mas ele já vai ter informações aqui guardadas que, quando ele estiver em outro texto bíblico, a mente dele vai começar a fazer as pontes. Você está entendendo? E é assim que você constrói uma visão panorâmica da teologia bíblica. É isso que está faltando de forma mais dramática. Então, o que eu recomendaria que o pessoal fizesse? Pode assistir pregação na internet? Claro que pode, principalmente se for de cara bom, né? Um cara que tá na moda no meio dos jovens hoje é o Nicodemos, né? Nicodemos é um expositor fenomenal, só que Nicodemos não é inspirado por Deus. O que é inspirado por Deus é o texto bíblico, então Nicodemos também erra. Então, você não pode ouvir o Nicodemos como quem está ouvindo o apóstolo Paulo. Você não pode ouvir o Nicodemos como quem está ouvindo o profeta Isaías, cara. Sim. Então, resultado. E para que você consiga criticar, ter uma visão crítica, ter um filtro, você precisa construir uma teologia bíblica a partir da sua própria vivência com a Bíblia. O que é que eu recomendo que o cara faça? Tá? Primeira coisa, ele compra um bom livro de introdução aos livros da Bíblia. Sabe? Tem um box da editora Agnus que, para mim, cara, é um material sensacional. É Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento e Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, do Carlos Oswaldo Pinto. Esse é um investimento que vale muito a pena você fazer. Mas tem outros livros que saem, porque como esse é um box, ele vai sair um pouquinho mais caro. Eu não tenho ideia, mas deve estar aí pelo menos em torno de uns 150, 180, 200 reais, talvez, não sei. Embora o cara pode dar aquela velha parcelada no cartão, né? Então é um investimento que o cara não vai se arrepender. Então, resultado, ele vai pegar um livro desse. Tem outros livros, por exemplo, deixa eu me lembrar. Como ler a Bíblia, livro por livro, se eu não me engano. Lendo a Bíblia, livro por livro, da editora Vida Nova. Se eu não me engano, tem esse e é um volume só. Tá entendendo? Ó, o pastor Nilber está dizendo que o foco tem no Kindle também. Né, que você pode comprar no Kindle. Na verdade, muitos desses livros já tem no Kindle, né? Mas enfim. É outro também, se eu não me engano, é isso, que é do Douglas Stewart e o Gordon Fee, os mesmos autores daquele Entendes o que Lês. Então, esse livro também é muito bom. Aí, qual é a ideia? Tá? A ideia seria a seguinte. O cara pensa assim, eu vou ler Gênesis, tá? O que é que eu vou fazer? Eu leio Gênesis tudo, depois eu leio o capítulo do livro sobre Gênesis e depois leio Gênesis de novo. Só isso. Não precisa parar no texto para dedicar tanta coisa num versículo. Tá entendendo? Isso aí é para se você decidir, não, eu quero fazer um estudo em Gênesis. Aí você vai. Aí você vai ter que gastar mais tempo, provavelmente comprar um comentário bíblico também, né? Sim. Mas, enfim, eu estou falando nessa perspectiva de adquirir uma visão, uma boa teologia da Bíblia como um todo. Adquirir essa perspectiva panorâmica. Então, resultado. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai ler Êxodo depois, tá? Aí você vai ler o capítulo do livro sobre Êxodo e depois vai ler Êxodo novamente. Essa é a recomendação que eu faço. Cara, se o cara conseguir não desistir, perseverar, se ele conseguir ir até o final, tá entendendo? No final, quando ele terminar de ler a Bíblia, ele vai estar dando banho em muito pregador. Tá entendendo? Porque ele vai ter o que muitos pregadores não têm, essa visão mais ampla da Escritura.
Sabe? É uma coisa, isso é um projeto para ir pelo menos uns 6 meses, né? Sim. É um projeto pelo menos com 6 meses, mas é um projeto, cara, muito gratificante. Muito gratificante. Eu recomendo demais que o cara faça isso. E isso Sabe? a gente encaixando na agenda do dia a dia. Isso, exato. Sim, claro. Na verdade, Respondendo veja já a só. pergunta do JP também. Eu fiz uma live com uma psicóloga sobre essa questão de manter a saúde emocional na quarentena. E ela disse uma coisa muito legal. Uma irmã nossa, psicóloga, irmã nossa, lá da igreja, ela disse uma coisa muito legal. Ela disse o seguinte, ela disse, olha, pastor, nós precisamos ter uma rotina no isolamento social. Nós não podemos simplesmente acordar a qualquer hora, fazer o que der na cabeça para fazer, dormir quando der vontade de dormir, porque senão nós vamos entrar num parafuso emocional. Então, para manter a sanidade, nós precisamos ter uma rotina. Então, o que acontece? Eu acho que nesse tempo o cara tem que desenvolver uma rotina. Ele precisa ter uma hora razoável para ir dormir, ele precisa ter uma hora razoável para acordar, ele precisa ter tarefas a cumprir durante o dia, ter metas a cumprir durante o dia. Então, eu tenho o momento que eu brinco com meu filho, eu tenho o momento que eu sento com ele para assistir a aula da escola, que está vindo por vídeo, as aulas da escolinha dele. Eu tenho um momento que eu sento para tirar meu tempo de oração. Eu tenho um momento que eu vou me dedicar ao sermão do domingo. Então, eu tenho essa programação, porque senão o cara enlouquece. E tem o meu momento de lazer, de descansar, e eu pego o baixo e vou tirar som. Sabe? Então, resultado. E tem o meu momento de dar meu cochilo à tarde também. Então, resultado, é isso que o cara precisa fazer. Ele precisa ter uma organização. Eu ponho um relógio para despertar. As minhas reuniões com a minha equipe estão acontecendo às 8h30 da manhã. A gente faz reunião pelo Skype, cara, e é 8h30 da manhã. Toda terça-feira para planejar a semana. E é uma equipe mais restrita, que é o pessoal que lida com essa questão dos conteúdos online, das transmissões, né? Então, resultado, é assim que a gente tem feito. E o cara deve fazer isso também. Eu acho que isso é necessário para que se mantenha a sanidade e a produtividade do crescimento espiritual. Então, eu aconselharia que a pessoa fizesse isso. Se ela aguentar chegar até o final, vai ser. Aí tem mais um detalhe, pô. Quando você está muito afim da menina, você não desiste fácil, desiste. Né? Você persevera. Quando você quer muito uma coisa, quando você acha que vale muito a pena uma coisa, você não larga no caminho, você insiste. Né? Você quebra a cabeça. Então, pô, se você acha que vale a pena conhecer mais o seu Deus, entre. É isso. Tá me ouvindo? Maninho, tá me ouvindo? Oi? Oi, pode falar. Tá me ouvindo aí? Não é que eu dei uma travada aqui, eu não sabia se estava me ouvindo. Não, tô sim. Ah, beleza. Foi mal. Perfeito. Outra coisa que é questão também da gente querer, né? É você Sim. separar um tempo, é você se dedicar, é você manter como prioridade, se esforçar na leitura. Questão, a vontade ajuda, né, mano? Sim, Vontade ajuda sim, sim, sim. bastante. Maravilha. Vou passar para o próximo aqui. Você tem também indicações de livros devocionais? Tenho. Vou lhe indicar aqui. Eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou fazer, não. O livro devocional é a Bíblia Sagrada, velho. O livro devocional é a Bíblia, pô. Você ia Eu me ia dar uma dizer, vou lhe dessa, indicar mano? 66 livros. Eu ia dizer, vou lhe indicar 66 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Cara, bicho, não precisa de livro devocional, cara. Teve alguém que fez uma pergunta aqui, o JP. Pastor, uma dúvida, devemos estudar a fundo Sim, no dia a dia ou só realizar uma leitura de uma meia a uma hora? meia uma hora. JP, cara, a gente tem que se acostumar a estudar a Bíblia, cara. E o estudo bíblico se torna nosso devocional, cara. Essa meia a uma hora seja uma meia a uma hora de estudo. E não somente de uma leitura superficial, porque a leitura superficial é muito perigosa, porque ela pode se transformar no ouvido do seu próprio coração. Uma vez que Maninho, você não... Oi. rapidinho. A gente vai cair aqui, eu vou abrir outro. Desculpa te interromper, mano, que apareceu o sinalzinho que ia cair aqui, ia cair no Não, meio da... tranquilo.
Desculpa aí. tranquilo. Vamos lá. Cara, eu não sou uma pessoa muito boa para se convidar quando você está preocupado com o tempo, não. Não, mas não tô não, pô. Limitação aqui do horário, senão... É porque tinha um, enquanto a galera tá chegando, eu vou contar isso aqui. Quando eu trabalhei em Natal, o pastor me contou de um senhor que foi um professor universitário lá em Natal. O cara era muito bom e tal. E disse que o cara dizia o seguinte, ele era muito bom, mas não tinha nada de humilde, né? E ele dizia assim, eu tenho a chama do gênio, a síntese. Então ele dizia que a síntese é a chama do gênio. Meu, se a chama do gênio está apagada em mim, viu? Porque eu não consigo ser sintético. Tudo meu tem que ser explicadinho nos seus mínimos detalhes. Mas a gente agradece. É. Ah, ai, 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 ai. Bom, mas como eu estava falando, então, assim, respondendo a pergunta que o JP tinha feito, eu não acredito nessa história de dizer, existem dois tipos de leitura da Bíblia. Uma leitura para você ter mais conhecimento e tudo mais, e uma leitura para você ouvir Deus falar ao seu coração. Eu não acredito nesse papo. Tá entendendo? Eu acredito que você fazendo uma leitura mais profunda, um estudo, você vai ficar ainda mais seguro de ouvir Deus falar ao seu coração. Porque senão você vai fazendo só aquela leitura fluida, né? Sem ver o contexto de antes, o contexto de depois. E aí, de repente, você se apega numa frase e aquilo, de alguma maneira, né, isoladamente, traz uma resposta para o anseio do seu coração. Aí você acha que foi Deus que falou com você e tudo mais, quando, na verdade, não é essa pegada. Né? Então, assim, eu fui uma vez para um congresso para pastores. E o preletor disse uma coisa, cara, que eu fiquei muito chateado. Ele disse o seguinte, pastor, você não pode ler a Bíblia só para preparar sermão. Você precisa ler a Bíblia para Deus falar com você. Meu amigo, quando eu preparo o sermão é quando Deus mais fala comigo, cara. Sabe, quando eu vou para a exegese, quando eu vou fazer o estudo histórico-cultural e tudo mais, cara, Deus fala muito ao meu coração ali. Então, sinceramente, eu não vejo que há essa divisão. O que eu recomendo para você é tenha um tempo para estudar a sua Bíblia, velho. Tenha um tempo para estudar a sua Bíblia. Isso vai mudar a sua vida. É isso que eu recomendo. Maravilha. Ô, Maninho, você tinha ficado com dúvida no nome do livro? O Bruno comentou aqui pra gente. Deixa eu subir aqui. Como ler a Bíblia livro por livro, exatamente como eu tinha pensado. Isso. Gordon Obrigado, Douglas Brunão. Stewart. Era essa aí, Obrigado, né? cara. É esse mesmo, exatamente esse. Maravilha. Que é uma opção mais em conta, né? O box do Foco, ele vai ser um pouco mais caro. Esse se torna uma opção mais em conta, que vale muito a pena também, muito mesmo. Maravilha. Vamos seguindo aqui. A outra que separaram pra gente aqui, ela tem a ver também nesse tema de separar um tempo para cada coisa e tudo mais. E aqui eles falaram sobre oração. Como a gente pode separar um tempo de oração dentro da nossa agenda enquanto estamos em casa? Então, se você tem uma dica, por exemplo, de orar antes de começar o seu trabalho, separar um tempo de oração depois do seu trabalho, como é que você particularmente faz e como você indicaria para a galera aí também? Cara, você precisa ter o seu momento devocional. Isso é uma coisa indispensável para a sua vida. Tá? Essa foi uma das melhores experiências que eu vivi no meu ano de Palavra da Vida. Lá eles chamam isso de hora silenciosa. Sabe? Então, você tem que ter esse momento devocional. É claro que você vai orar antes de trabalhar, depois de trabalhar. É claro que você vai orar nas refeições, você vai louvar a Deus, você vai orar a Deus antes de dormir. Mas você precisa ter um momento separado para isso, cara. Sabe? Nem que seja um tempo de 15 minutos, 20 minutos, sabe? Meia hora.
E que hora vai ser isso? De manhã, à tarde, à noite, é com você. No meu caso, cara, é de manhã. Eu funciono de manhã. Tá entendendo? E eu tenho uma vantagem em relação a isso aqui na minha casa. Qual é? O meu relógio biológico, ele é um pouco diferente do relógio biológico da minha esposa e do meu filho. Eu acordo cedo todos os dias, quer queira, quer não. E eles conseguem dormir um pouco mais. Então, todos os dias tem um tempo em que eu estou somente eu acordado em casa. Então, é o momento que eu aproveito para ter meu momento com Deus. Então, o resultado é isso que eu faço, sabe? E aí eu vou orar, e vou ver os pedidos que os irmãos, ver os pedidos que os irmãos mandaram, fizeram pedidos de oração. A gente faz, no domingo de manhã eu faço uma live devocional aqui de casa, eles fazem pedidos de oração, e o pessoal da minha equipe pega tudo, resume e joga num grupo de WhatsApp que a gente tem. Aí eu vou reabrir isso, eu vou orar por isso. Então, enfim, mas eu tenho a minha hora. A Bíblia não diz qual hora do dia você deve orar. A Bíblia não diz isso. Tá entendendo? Então, o que acontece? Isso vai de acordo com a agenda de cada um. Mas o que não pode é, tipo assim, dar à oração o tempo que sobra, né? Sim. Isso aí é ruim. Sim. Eu, cara, eu vou ser honesto, né? Eu vou ser honesto aqui com você. Eu não sou aqueles caras, aqueles crentes, aqueles pastores que conseguem passar horas de joelhos. Tá entendendo? Então, eu não sou esse tipo de cara. E eu, por muito tempo, eu me senti culpado por causa disso. Só que eu li um livro muito interessante do Bill Hybels, que eu recomendo, Liderança Corajosa. No final desse livro, ele faz uma análise desse tipo de... Ele faz uma análise dessa situação, de perfis diferentes de líderes e o quanto Deus usa cada um dentro do seu lado forte. O cara que passa horas de joelho orando, ele vai ter muito menos tempo para fazer o estudo das Escrituras. Então, Deus separa pessoas para passar horas de joelho orando, Deus separa pessoas para passar horas estudando, Deus separa pessoas para passar horas lembrando dos outros e ligando e conversando e ajudando e chorando junto. Então, a graça de Deus tem múltiplas formas, Paulo ensina isso, e cada dom que ele dá para as pessoas é justamente para refletir formas diferentes da sua graça. Esse é o ensino dele. Então, aliás, Pedro vai ensinar isso. Então, o que acontece? Quando a gente entende isso, aí eu percebi, cara, eu não sou um cara como esses caras que passavam horas de joelhos. Eu não sou, tá? Mas isso não quer dizer que eu posso tirar a oração da minha vida ou dar para a oração o tempo que sobra. Então eu preciso me disciplinar e separar um tempo. E aí, cara? É fácil, meu. Entra no teu quarto, tranca a porta, velho. Jesus ensinou a receita. Entra no quarto, tranca a porta e manda bronca. E vai orar. Maravilha. É isso aí. E é importante a gente ressaltar que não é o tempo que sobra. O tempo que você não vai fazer nada, então vou orar. É uma agenda importante, né? Sim. Parte da rotina. O meu tempo é à noite, mano. Pode crer. Tempo é à noite. Muito legal. Eu paro o tempo da noite para isso. Eu sou noturno. Eu sou ao contrário. Você vê quando a gente vai lá na feira, o tamanho da cara que eu chego de acordar cedo lá. Pra e mim você... é Só para explicar para o pessoal, existem algumas pessoas que me procuram, que não são da igreja, mas me procuram para bater um papo, para trocar experiências. E eu tenho um ponto de encontro certo. É a quinta-feira de manhã, na Feira da Portugal, que eu faço compras para minha casa e encerro esse período de compras comendo um pastel. Aí eu marco nesse pastel com a galera. O Gui já foi nesse pastel mais de uma vez para a gente conversar. E aí, resultado, quando ele chega lá, ele está com a cara de ontem. E eu já terminei de fazer as compras. Já deixei meu filho na escola, já terminei de fazer as compras e já estou esperando há uns 10 minutos, no mínimo. Então, porque eu sou diurno, Deus me fez assim, eu funciono de manhã. A primeira vez que eu fui, eu achei que você ia fazer a compra depois ainda do pastel, depois que a gente trocasse ideia, ia passar na feira lá. Já
E a feira? Já tá pronta faz tempo, guardada no carro, pronta pra Débora lá em casa. Exatamente. Mas eu sou diferente, velho. Funciona à noite. É. Então Gui, eu vou longe à noite. aham. Deixa eu dar só uma dica, cara. Eu não Sim. me preparei para 2 horas de live. Isso, ele já tá, a bateria quase se indo. Tá. Tá? Então a gente A vai gente ter que só. partir para a conclusão. Não, beleza. Tinha só uma última aqui, que era sobre igreja em casa. Como é a galera vivendo a rotina de igreja em casa. Você teria alguma dica específica quanto a isso? Quanto às participações de culto, de live e tudo mais? Cara, na minha opinião, isso aí já foi respondido nas outras perguntas. Cara, basta você querer, basta você montar Sim? uma agenda, basta você definir o que é prioridade e se adequar a essa rotina. Cara, isso vai fazer até bem para o coração, sabe? Para você não ficar com essa sensação de que tá perdido, de que está vagando, de que está perdendo tempo. Então, se você quer fazer, você vai fazer. Então, separa aquilo que é importante, né? Veja as programações da sua igreja, veja programações de fora que trazem bom alimento, acompanha, enfim. Essa é a recomendação que eu faço. E aí tem o seu tempo devocional. Se a sua igreja está transmitindo culto, veja o culto na hora. Tá entendendo? Sim. Transfira o seu dízimo, sua oferta na hora do ofertório. Vive essa experiência, isso vai ajudar você, tá entendendo? A não ficar com essa sensação de que está perdido no mundo. Isso é péssimo, isso é muito perigoso para a nossa saúde emocional. Então, Abrir enfim. a Bíblia na hora da leitura bíblica, ler Isso, a Bíblia na mão. ler, acompanhar. Quando o pastor citar o texto, você vai lá no texto, confere. Então, viva a experiência de culto. Viva a experiência de culto. Perfeito. Essa era a nossa última para encerrar nossa Beleza. série dos Já em é. casa. Maninho, obrigado mais uma vez. Sabe que eu amo você, sua família, Também amo você. referência que você é ministerialmente, me preparará para o casamento, então estamos juntos. Que Amém. Deus te Amém. abençoe. Obrigado por esse tempo. Obrigado, galera da PIB, que cedeu o maninho aí, participaram com a gente. Um abraço para todo mundo. Pastor, valeu. Deus te abençoe. Beijo para a família aí. Amém, cara. Até Tamo a junto. próxima feira, meu brother. Até. Eu Valeu. estou com saudade demais do pastel. Valeu, filhão. Um abraço Valeu, grande. mano. Tchau, gente. Tchau, Beijo tchau. para todo mundo. Boa.